Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Começando mais um Café com Galvão, nós estamos ajeitando aqui, né? E hoje nós vamos tratar de alguns assuntos. O que foi o assunto mais falado da semana, que foi o dinheiro entre as nádegas do senador líder do governo Bolsonaro. Nós vamos falar também sobre a China alcançando o primeiro lugar entre as economias mundiais. E ainda o caso Robinho, né, acusado e condenado na Itália em primeira instância por estupro coletivo. Minha gente, essa semana não foi brinquedo não, viu? Bom, eu desde já quero pedir a vocês que, por favor, compartilhem e vão dar uma força pra gente também. Deixa eu abaixar aqui. Vamos dar força pra gente também lá no TV Galvão, tá certo? Pois bem, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos ao primeiro informe nosso, né? Polícia Federal, a fonte é a revista Isto É. Lembrando que quem deu o furo de reportagem foi a revista Cruzoé, uma revista de direita, lavajatista, ligada lá ao Sérgio Moro. Então a gente acha que também toda essa história vazou para também queimar o filme lá do Bolsonaro, como se ela por si só não queimasse. Polícia Federal acha dinheiro entre as nádegas. Coisa bonita, né? Nádegas. Entre as nádegas do vice-líder do governo. A Polícia Federal encontrou dinheiro entre as nádegas do vice-líder do governo no Senado, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, durante uma operação nesta quarta-feira última, dia 14, que apurava o desvio de dinheiro público que deveria ser usado no combate à pandemia no estado, né? Segundo o relato de policiais, primeiro publicado pela revista Cruzoé, como eu acabei de dizer, e depois confirmado por outros veículos de imprensa, Rodrigues escondeu cerca de 30 mil reais na cueca durante a ação da Polícia Federal na casa do senador em Boa Vista. Na casa teriam sido localizados 100 mil reais. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. É a primeira vez que eu vejo uma autoridade levar à risca, né, levar ao pé da letra o que é usar o cofrinho, né? Então, além de ser algo vexatório, algo que realmente implica na questão ética, né, na questão moral, a gente ainda tem uma história dessa e escatológica, né, que realmente envergonha todos nós brasileiros, envergonha a República e deveria envergonhar o governo. O Bolsonaro fez na quinta-feira última, ou seja, no dia seguinte, toda quinta-feira ele faz lá a sua live. No dia seguinte, o presidente da República fez a sua live e aí mostrava, né? Vice-líder do governo, vice-líder do governo, vice-líder do... Todas as manchetes vinham com isso, né? Do governo Bolsonaro, do governo Bolsonaro. E ele dizia, estão tentando ligar ele a mim. O Bolsonaro é tão cara de pau, é tão mitômano, é tão mentiroso, contador de história, que só esses fanáticos de fato religiosos que acreditam no que ele fala. O cara foi nomeado por ele, é homem dele, é homem da confiança dele. Ele já prestou depoimentos falando, né, em vídeos, dizendo que eles tinham quase um relacionamento estável, né? O Bolsonaro gosta muito de utilizar esse tipo de alusão, né, de metáfora, né, sempre com cunho ou sexual ou com cunho matrimonial, né, para tratar de pessoas do mesmo sexo. Por isso talvez ele seja tão homofóbico, né?
Freud explica, e eu já disse isso num vídeo atrás, né? Então, isso criou um problema danado. No dia seguinte o cara já foi instado a sair, né? Deixar de ser o líder, o vice-líder do governo no Senado. Bolsonaro nega que ele seja do governo. Minha gente, o governo não é somente as estatais, os ministérios, os bancos públicos. Não é. O governo é também a ação deste lá no Congresso. Então, o líder no Congresso faz parte do governo, o vice-líder faz parte do governo, o líder no Senado faz parte, o líder também na Câmara faz parte, assim como todos os outros cargos. Senão não existiria. Então é a ação do governo dentro do parlamento, o parlamento brasileiro. Então Bolsonaro, mais uma vez, com uma cara de pau, que quando acontece merda, ele é o primeiro a de fato tirar o corpo, né? É um cara que não abriga amigos, não abriga ninguém, né? Se aconteceu algo que foi pego algum aliado, ele é o primeiro, né, a se retirar, né? Por mais que a gente veja que tem ações aí do governo com relação ao Covid que são ineficazes, que são divididas aí, né, entre aliados políticos. Então eu acho que tem acusação, inclusive, não sei se é ex-líder dele, eu não sei nem quem é o líder dele agora no Senado, mas o senador lá por São Paulo, né, disse que havia uma conversa, disse isso na Globo News, que havia conversas, colocavam, e a questão não era decidida de forma técnica, não. A verba ia para os aliados políticos, né, no seu curral eleitoral, verba para combater a Covid ia para lá. Bom, o que acarretou esse dinheiro fecal, vamos dizer assim, né, do vice-líder, o Chico Pinheiro? Chico Rodrigues. Acarretou que o Barroso, ministro do Supremo, afastou o cara do mandato por 90 dias. Isso agora está no colo do Senado para decidir. Mais uma crise institucional, porque o Barroso, mais uma vez, está cometendo um erro grave. O Supremo Tribunal Federal não tem poder para afastar quem quer que seja que foi eleito. Não tem poder. Isso ele está transcendendo o seu papel constitucional. Veja bem, quando a Suprema Corte age à revelia da lei, ela passa a ser questionada em todas as suas ações. Tenha certeza disso. Isso já está acarretando problemas. No Senado, já há quem queira criar leis, né, criar emendas constitucionais que limitem a ação do Supremo, ou seja, vai começar a castrar o Supremo. Isso é um problema seríssimo. E o próprio senador Chico fez um vídeo no dia 15, no dia seguinte, dizendo que estava entregando o cargo e que ele é honesto, que aquilo tudo ia ser esclarecido. Mas outro cara de pau. Então, o governo Bolsonaro é esse. É o governo que se utiliza, né, da religião, né, de dizer que é um homem de Deus, de dizer que é honesto, né, e por debaixo dos panos é que o povo entra pelo cano e ninguém vê, ninguém acredita, né, que possa haver de fato uma mudança real nesse país. Uma mudança real nesse país. Fora os problemas sérios, né, que o governo tem, que a família Bolsonaro tem, de acusações de corrupção, de formação de quadrilha, né, de a proximidade, né, a associação aos milicianos, enfim, um problema atrás do outro. E isso acontece
poucos dias depois do Bolsonaro ter falado, né, por ação divina talvez, né, falado que tinha acabado com a Lava Jato. Por quê? Porque no seu governo não tinha corrupção. Aliás, a Lava Jato fez uma ação espetaculosa, né? A Polícia Federal também nessa história, lá no Ceará, com um grupo político do Cid Gomes, do Ciro Gomes, né? Com algo que estava sendo investigado em 2010, eleição de 2010, 2014, algo midiático, mas também é bom, né, para o pessoal do Ciro aprender, porque eu quero lembrar vocês que quem cunhou a frase "o Lula está preso, babaca", foi o Cid Gomes, no meio da campanha, em que ele inclusive brigou com a militância do PT. Então eu acho que é muito, muito, mas muito importante mesmo que as coisas sejam esclarecidas. Mas isso é bom para trazer um pouquinho de humildade, porque humildade é algo primordial nas relações interpessoais. Eu só estou fazendo esse parêntese para não dizer que eu não falei das flores, né? Que é bom para as pessoas aprenderem que o chicote do rabo é a língua. Então, vamos medir o que a gente fala, vamos mensurar, né? E não vamos tripudiar sobre a desgraça dos outros, tá certo? O outro assunto que eu quero falar com vocês, que é muito também importante, que foi também, na minha opinião, um assunto da semana, é a China ter ultrapassado os Estados Unidos como a maior economia no mundo, pelo menos em um dos critérios importantes. A fonte é Estadão, né, o Estado de São Paulo, e o Diário do Centro do Mundo. Você veja que eu estou dando sempre as fontes, e eu vou passar também no nosso Café com Galvão a colocar aqui em cima, na descrição, também essas fontes, para você procurar, para ninguém, que tem uns filhos do capeta, só falando assim, que vem aqui me encher o saco na página, e vem me encher o saco lá no TV Galvão, lá no YouTube, que é o nosso canal, que eu peço que você se inscreva, por favor, vai estar aqui também na descrição, para dizer que a gente mente, que tudo que eu falo, meu camarada, tá certo? Tudo que eu falo tem fonte. Aqui não tem fake news não, tá certo? Vai procurar fake news na página lá do teu presidente energúmeno, tá certo? Aliás, os excessos que o Bolsonaro tem cometido no Facebook levou à demissão de alto funcionário do Facebook, viu? Deu briga e tudo no Facebook norte-americano. Tá? Porque aqui está deixando correr. Enquanto eles censuram as páginas, como censuram a nossa, limitou inclusive o alcance das nossas visualizações, dos nossos vídeos. Eu não posso divulgar, por exemplo, a página, promover a página. Então isso tudo, essa canalice, que não tem outra palavra, essa perseguição política, essa lambeção em quem está no poder, e quem é oposição é tratado como lixo, também o Facebook faz. E eu estou aqui deixando o meu protesto, tá certo? Então vamos ao que o Diário do Centro do Mundo e que o Estadão escreveu sobre a questão do crescimento econômico da China. Os Estados Unidos já não são mais o número 1 no mundo, pelo menos um critério importante. A China já ultrapassou em tamanho de PIB. E se o maior tende a ser o mais influente, mais poderoso, já se pode imaginar o impacto geopolítico, né, desse fato. Continua o texto. Há duas maneiras de se medir o PIB de um país. A primeira delas define em moeda local estável, deflacionada, o valor de bens e serviços, renda, e depois, para efeito de comparação com outras economias, a converte em dólar. A moeda líder pelo câmbio no período, tal como praticado no mercado.
Esse pode ser o chamado PIB pelo câmbio de mercado. A segunda maneira de se calcular o PIB busca quanto um país pode comprar em bens e serviços com sua moeda. Trata-se do critério de PIB por paridade do poder de compra, o chamado PPC, que parece mais apropriado para medir a renda de um país, porque o câmbio de mercado sempre está sujeito a variações subjetivas. Ora, pela moeda convencional, o PIB da China ainda será de 15,2 trilhões. Veja você o tamanho desse troço. Trilhões, ou quase 27% menor do que o PIB dos Estados Unidos, que é de 20,8 trilhões. Calcula o FMI. Mas, medido pelo PPC, o PIB da China já alcança 24,7 trilhões. Ou seja, é quase 20% mais alto que o PIB dos Estados Unidos. Bom, como disse o texto aqui do Diário do Centro do Mundo, se a maior economia tem de ser a mais influente e mais poderosa, você pode imaginar o impacto político, o impacto na geopolítica, né, que é a política entre os países, né, a geopolítica mundial. Então, mais uma vez, a gente está vendo os Estados Unidos em decadência, uma economia que não consegue ampliar. Houve uma crise muito grande com a pandemia, verdade seja dita, a economia estava até razoável. Houve talvez, né, pela intervenção divina, como alguns gostam de dizer, né, esse problema da pandemia deixou os Estados Unidos e deixou também o Donald Trump em paus de aranha. Então eles vão ter que rebolar, porque a China não está brincando em serviço, a China tem objetivo, tem uma política nacional de desenvolvimento, tem uma política nacional de industrialização pesada, investiu pesadamente na questão da educação, né, na infraestrutura, enfim, no conhecimento tecnológico. Se por um lado a política internacional dos Estados Unidos é a política de intervenção militar ou sabotagens políticas com golpes brancos, como aconteceu no Brasil, como aconteceu na Bolívia, como aconteceu no Equador, enfim. Aliás, na Bolívia vão tomar uma rebordosa, porque se não derem um golpe mais brusco, militar mesmo, com tanque na rua, o candidato do Evo Morales vai ganhar a eleição. Aliás, o Evo já tinha ganhado a eleição. Eles que inventaram a história de que houve roubo, que houve mutreta, e depois não foi nada disso foi comprovado. Eles próprios tiveram que desmentir. Aí exilaram lá o Evo, ameaçaram a família dele, foi aquele diabo, um pandemônio que ocorreu lá. Apoiado por uma transnacional, a Tesla, apoiado pelos evangélicos do local, brancos, né, porque ali tem uma briga danada entre os de ascendência espanhola e os indígenas, e ele lá, o Evo, foi o primeiro presidente índio, e isso eles não aceitaram até hoje, tá certo? E querem os povos indígenas calados, silenciados, e eles são a maioria da população da Bolívia. Então, sucesso para o candidato de Evo Morales. Então a China investiu, né, ela tem um projeto de nação, um projeto de país, coisa que o Brasil não tem. Por isso que deixou de ser um país em desenvolvimento para ser a maior economia do mundo.
já era a segunda, agora é a maior economia do mundo. O PIB dá o quê? Do Brasil, dá 10, 15 vezes o Brasil. Isso é uma vergonha para o país tão rico quanto o nosso, que não produz riquezas, que não distribui riquezas, né? O povo, aliás, está muito mais empobrecido, muito menos amparado pelo Estado, né? Inclusive no que tange a educação, que é algo à parte. A educação no Brasil é uma piada, é uma mentira, não funciona para a maioria do povo brasileiro. Então a China vai passar a ter maior poder de influência entre as nações. Ela agora, com a tecnologia 5G, né, que vai transformar a internet, vai dar um salto quântico, a internet vai ser algo completamente diferente. Hoje já se fala na internet das coisas, né, em que dentro da sua casa a geladeira vai estar ligada à internet, o televisor está ligado à internet, a luz, o sistema de ar-condicionado, tudo você vai poder fazer de forma virtual. A internet das coisas. Então, a gente precisa e muito correr atrás da questão da educação no Brasil, na questão da tecnologia, na democratização da tecnologia, democratização do conhecimento, democratização das riquezas, democratização econômica no Brasil. Senão nunca seremos um país desenvolvido, seremos sempre o cavalo do santo dos Estados Unidos, né, e das nações europeias. Nunca teremos a nossa capacidade de se autodeterminar e de se autodesenvolver. Então a China vai passar o rodo nos Estados Unidos, aliás, já passou, e a tendência é que ela amplie sua área de influência, né, passando de ser uma grande influenciadora na Ásia e na África, e passe também a influenciar na Europa e nas Américas. Segura a marimba, meu amigo, que o chinês está chegando. Isso é bom para os Estados Unidos botar a barba de molho e baixar também baixar a bola, né? Fora isso, a China está se tornando um grande ator na geopolítica militar no mundo. Já é dona do maior exército do mundo e está investindo nessa área de navios, porta-aviões, submarinos nucleares. Ela tem armas nucleares, então ela não está brincando. Ela não está brincando. E ela quer fazer a nova rota da seda internacional, né, ampliar o seu comércio. Ela por si só, ela produzindo só para dentro de casa, já seria uma grande economia. 2 bilhões, mais de 2 bilhões e 200 milhões de habitantes. Você imagina o tamanho da China para consumo interno. Fora, né, o restante do mundo que ela também quer abraçar. Então, eu quero ver como é que vão segurar a China. Eu quero ver. Por isso que o Trump está batendo as perninhas, chorando. Não adianta. Vai perder a eleição nos Estados Unidos e aí o próximo presidente é que segure a marimba. Tá? Outro assunto, e eu digo a vocês, eu não gosto de falar de assunto, às vezes, de celebridade, um assunto que é particular, mas é algo que foi tão falado essa semana, né? Tão comentado, e tem a ver com questões de ordem ética e moral também, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? É o caso Robinho. O Robinho veio da Europa, ele tinha um contrato lá com um clube na Itália, parece, né? Ou era inglês, enfim. Mas houve um caso que ele participou, né? Isso através de escutas da justiça e da polícia italiana, enfim, pegou conversas do Robinho falando sobre um caso que ele foi acusado de estupro. Ele e parece mais 4 colegas ou 5 colegas. Então foi um caso, ele é acusado de participar de um estupro coletivo. E aí eu vou ver se eu acho aqui
A fonte que eu estou utilizando é a revista Veja, tá certo? Mas no portal do Globoesporte.com, né, o ge.com, você pode achar a descrição completa da conversa que ele teve, da escuta, das gravações. Elas estão transcritas, na verdade. Você pode ir lá e dar uma olhadinha que você vai ver, meu amigo, o baixo nível da conversa. E aí é batom na cueca, não tem como dizer que não houve. Então ele participou de um estupro coletivo, né? Ele viu, né? Ele na conversa disse que não viu, mas o rapaz lá disse, não, mas você colocou a menina para fazer sexo oral. A menina estava dormindo, ela estava embriagada, ela estava com alto teor de álcool no sangue, ela estava desacordada e sim com marmanjos, né, numa ação vil, desrespeitosa, né, coisa que nem os bandidos aceitam, porque quando bate na cadeia, meu amigo, se o bandido lá tem oportunidade, manda matar um cabra que faz um troço desse. Então, estuprou, né, parece que o presidente lá do Santos, que ele veio ao Brasil para fazer o contrato com o Santos, chegou a fazer, o presidente do Santos, dizendo que as pessoas merecem uma segunda chance, né? Tem que ter, enfim, a presunção de inocência, mas essas provas são tão cabais contra o Robinho, né, que o Robinho realmente caiu no conceito de qualquer pessoa. Então vamos lá, para não dizer que eu estou falando por mim mesmo. Gravações indicam participação de Robinho em caso de estupro coletivo. Conversa do jogador com um amigo sugere que ele sabia o estado de embriaguez da jovem e participou do ato sexual junto com outros homens. Dá nojo até de ler um troço desse. As transcrições de interceptações telefônicas utilizadas na sentença de condenação em primeira instância pela justiça italiana do atacante Robinho, divulgada nesta sexta-feira, dia 16, pelo Globo Esporte, ge.com, apontam a participação direta do jogador do Santos no caso de estupro coletivo a uma mulher albanesa na Itália, enquanto era atleta do Milan, em 22 de janeiro de 2013. Você vê como um troço levou 7 anos para ter uma condenação. Não é um troço que foi feito de forma atabalhoada, não foi feito como foi feito com o processo do Lula, que foi de uma hora para outra, já estava em segunda instância, já condenou, já impediu. Não. Lá a lei funciona. E a lei metodológica. Não foi mutreta. Não foi perseguição, como o Robinho disse. Tá certo? Robinho recorre em liberdade da condenação em 2017. Foi condenado em 2017 a 9 anos de prisão, após a investigação de caso ocorrido na casa noturna Cio Café, em Milão. Ou seja, estupraram a mulher, né, numa casa noturna, de repente até na frente de todo mundo, né, um troço grotesco, né, vil, abjeto. Aliás, todas as deputadas de esquerda emitiram opinião sobre isso, falaram nas suas redes sociais. Então não é inadmissível que uma mulher diga não ou que a mulher esteja, né? Eu acho que é até mais grave porque ela estava desacordada. Então é estupro de vulnerável, né? Uma vergonha nacional e internacional. A ação do Robinho envergonha o futebol brasileiro, envergonha o Brasil. O Casagrande é que teve uma reação muito boa, na minha opinião, porque ele falou, esse país, a gente tem que parar de achar que isso é normal. O cara estupra e é contratado por um dos maiores times do Brasil, que é o Santos. Né? O vice-líder do governo é encontrado com dinheiro no rabo, só falando assim, no rabo, né? E isso virou normalidade. Então a gente tem que ter a capacidade de se indignar com isso. Né? E o Robinho
ainda pegaram vazaram aí um outro áudio dele. Ah, isso é coisa da Globo, a Globo é de Satanás, é do capeta. Né? Aí começa com esse discurso. Né? Aí fala que Deus, né? Aí cita versículo bíblico. Meu amigo, na hora de fazer estupro coletivo, de participar de estupro coletivo, meu amigo, você não citou Coríntios. Você não citou nenhum livro da Bíblia, citou? Na hora que vocês perguntaram lá se haviam chegado ao clímax do sexo a ponto de engravidar a menina, nas conversas de vocês, porque esse é o nível de conversa. Eu estou sendo muito nobre e muito, assim, estou sendo educado, porque não foi esse o nível da conversa. Então, para isso, você não cita a Bíblia. Isso não é perseguição política, isso não é perseguição de nada. Ainda diz o seguinte, tá vendo? Perseguem o Bolsonaro tá certo. Se eu fizer um gol, eu vou botar lá a camisa Globo lixo. Olha, eu nunca fui a favor da Rede Globo. Eu sempre achei, desde sua fundação, que a Rede Globo sempre prestou um desserviço para o país. Eu, como um homem de esquerda, e hoje militante do Partido dos Trabalhadores, eu fui contra o socorro que o governo federal deu à Rede Globo, porque o Grupo Globo ia falir. Ia à falência. Entendeu? Porque eu nunca achei que a Globo, de fato, trazia bem para a saúde política do Brasil. Agora, que a Globo não levou você na boate Cio, olha o nome da boate, Cio Café, não levou você lá com os amigos, não embriagou a menina e não currou a menina, entendeu? Inclusive com a sua participação. Tá certo? Então você está sendo acusado por erros que você cometeu. Você está sendo acusado por um crime horrível, na minha opinião, hediondo. Então não reclame. Se você fosse homem, sim, de verdade, com H maiúsculo, assumiria os seus erros. Não é? Porque a gente tem que assumir aquilo que a gente faz. Tá certo? Então, meu amigo, boa sorte, porque na Itália não se brinca. Tá? E se for condenado a 9 anos, vai para o Chilindró. Essa segunda instância, vai para o Chilindró. E não vem dar uma de ficar envergonhando o país aí, sendo foragido, não, que a coisa vai ficar feia para você. Com todo o dinheiro que você tem. Eu falo isso com tristeza, meu amigo, porque eu, quando vi um menino de origem pobre, negro, que cresceu no futebol pelo seu talento, eu só tinha orgulho de você. Mas hoje, você me envergonha. E envergonha a todos nós brasileiros. E não adianta essa de querer puxar saco de Bolsonaro, não, que Bolsonaro não é exemplo de ética e de moral para ninguém. Tá certo? Eu quero agradecer a vocês que estão aqui com a gente até agora. Eu peço que fique sempre com a gente. Se inscreva no nosso canal, né? Curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque é tanta coisinha, né, nas redes sociais que a gente acaba, tanto dialeto, né? Então, assim, por favor, inscreva-se no nosso canal TV Galvão. Estamos pequenininhos lá, mas vamos ficar grandes. E eu quero agradecer a você, que faz parte dos 35.300 aí, 300 pessoas que curtiram a nossa página, e você que faz parte de quase dos 60 mil seguidores que nós temos, né, os 59.889. Muito obrigado. Fique com a gente, prestigie sempre a gente, compartilhe, curta a nossa página e vai lá assim convidar amigos. Convide seus amigos para estarem aqui com a gente, aumentar sempre a nossa voz no intuito de levar a verdade libertadora, né? E levar também, furar essa bolha dessa imprensa, da mídia, né? Que só tem um lado, que é dos ricos. E nós temos um lado, que é do trabalhador. Acreditamos na transformação desse país, e essa transformação só virá do povo organizado, do povo solidário, do povo nas ruas, do povo politizado, do povo educado.
e vamos usar a educação, e vamos usar o esclarecimento político, né? E vamos lembrar ao nosso povo que existe uma luta de classes, ricos e pobres, e que os ricos são pouquíssimos, têm tudo, e a massa, 90%, né, do povo brasileiro, pobre, que precisa de ter um Estado presente que ajude a você mudar a sua vida, que você tenha direito à comida todos os dias, que você tenha direito de ir e vir, de expressar, né, as suas ideias de forma livre, e que você conheça o que é democracia econômica, o que é democracia racial, porque ela não existe no Brasil, o que é uma hipocrisia. Nosso país é um país racista, misógino, homofóbico. Vamos colocar todos os excluídos para dentro do grande guarda-chuva chamado Brasil e vamos transformar esse país num país humanista, num país fraterno, onde as pessoas respeitem as religiões das outras e não persigam e destruam seus templos, seus terreiros. Vamos lutar por um país que de fato seja um país que acolha a todos, e que seja um país que promova o desenvolvimento, que cada família tenha direito a ter um teto sobre sua cabeça, que cada família tenha direito que seus filhos estudem, que os pais tenham direito ao trabalho, um trabalho digno, com um salário digno. Vamos fazer esse país se desenvolver e o Estado ser um instrumento da soberania nacional, que o Brasil seja tudo aquilo que ele quer ser, e não que tenha o seu destino desviado pelos interesses norte-americanos ou de qualquer outra nação. Se você pensa igual a mim, ajude a gente a crescer, a ampliar a nossa voz, que a nossa voz chegue a todos, que nós possamos fazer desse país um país em que o povo seja o dono dessa pátria. Muito obrigado, e eu peço a você, meu amigo e minha amiga, não nos deixe sós. Fique aqui com a gente. Na semana que vem, 10 horas da manhã, no horário de Brasília, nós voltamos com o nosso Café com Galvão, ao vivo, tá certo? E você todo dia, normalmente às 19 horas, vai ter um novo vídeo aqui. Então acompanhe, compartilhe, leve a nossa voz. E também no privado você deixa as suas sugestões, tá certo? Um grande abraço. Que Deus ilumine a sua vida e a vida da sua família. Até amanhã, 19 horas. E até próximo domingo, 10 horas da manhã, horário de Brasília. Grande abraço.